Ela nunca foi do tipo que chamava atenção. Chegava sempre alguns minutos antes do horário, organizava a mesa da recepção com cuidado quase invisível e mantinha o sorriso educado mesmo quando ninguém parecia notar que ela existia. Para a maioria das pessoas naquela empresa enorme e fria, ela era apenas a recepcionista do térreo. Para si mesma, naquele momento da vida, ela era alguém tentando sobreviver emocionalmente sem fazer barulho. Naquela tarde, tudo parecia ainda mais pesado. O ar-condicionado estava forte demais, o telefone não parava de tocar e os olhares atravessados de alguns colegas eram mais cortantes do que o normal. Não tinha sido um erro técnico, não tinha quebrado nenhuma regra grave. Ainda assim, foi exposta diante de todos por algo que não fez. Uma culpa empurrada para ela com facilidade, como se fosse natural que a responsabilidade sempre recaísse sobre quem tinha o cargo mais baixo. Ela ouviu em silêncio. Engoliu seco. Sentiu o rosto esquentar quando risadas baixas ecoaram ao fundo da sala. Não chorou ali. Nunca chorava na frente de ninguém. Aprendeu cedo que lágrimas, naquele ambiente, eram vistas como fraqueza. Quando o expediente terminou e o prédio começou a esvaziar, ela desligou o computador com mãos levemente trêmulas. Pegou a bolsa, passou pelo saguão quase vazio e, antes de ir embora, entrou na pequena sala de apoio ao lado da recepção. Era ali que guardavam materiais de limpeza, caixas antigas e alguns arquivos esquecidos. Um espaço apertado, pouco iluminado, mas silencioso o suficiente para ela finalmente respirar. Encostou a porta, apoiou as costas na parede fria e deixou o ar sair do peito como se estivesse segurando aquilo havia dias. Falou baixo, quase um sussurro, como se conversasse consigo mesma. Disse que estava cansada. Que não entendia por que sempre era ela. Que só queria fazer seu trabalho direito, sem ser humilhada. Disse que às vezes sentia que era invisível, descartável, facilmente substituível. Disse que estava tentando ser forte, mas que naquele dia tinha doído mais do que o normal. O que ela não sabia, e jamais imaginaria, era que alguém tinha parado do outro lado da porta. Ele raramente descia aquele andar. Seu escritório ficava nos últimos andares do prédio, isolado, silencioso, distante da rotina comum dos funcionários. Mas naquela tarde específica, após uma reunião tensa, ele decidiu ir embora mais cedo e resolveu passar pelo térreo sem avisar ninguém. Não gostava de ser seguido, nem anunciado. Quando ouviu a voz, pensou que fosse alguém falando ao telefone. Mas parou ao reconhecer o tom. Não era uma conversa comum. Era um desabafo cru, contido, carregado de algo que ele conhecia bem, solidão. Ficou imóvel. Não por curiosidade, mas porque algo prendeu ali. Cada palavra que ela dizia parecia atravessar a porta e acertar um lugar esquecido dentro dele. A forma como ela tentava se explicar para si mesma, como se pedisse desculpas por existir, despertou nele uma sensação desconfortável, quase uma culpa que ele não soube nomear. Ele sabia exatamente quem ela era. Já tinha passado por aquela recepção dezenas de vezes. Sempre educada, sempre profissional, sempre discreta. Nunca havia reparado de verdade nela, até aquele instante. Quando o silêncio voltou, ele se afastou sem fazer barulho. Subiu novamente, mas não conseguiu continuar o que estava fazendo. Aquela voz não saía da cabeça dele. Na manhã seguinte, o clima na empresa parecia o mesmo. Para ela, ao menos. Chegou cedo, organizou tudo, cumprimentou quem passava e se manteve focada em não errar. Ainda carregava o peso do dia anterior, mas o disfarçava bem. Por volta das 10 da manhã, o telefone interno tocou. Pediram que ela subisse. Não disseram o motivo. Apenas que era uma solicitação direta dele. O coração disparou. Ela nunca tinha ido ao último andar. Nunca tinha falado diretamente com ele. Ajustou a postura, respirou fundo e entrou no elevador sentindo o estômago revirar. Quando as portas se abriram, foi recebida por um ambiente amplo, silencioso e elegante. Ele estava em pé, de frente para a janela, olhando a cidade lá embaixo. Virou-se devagar quando ouviu seus passos. Não havia frieza em seu olhar. Nem julgamento.
Havia algo mais difícil de decifrar. Ele pediu que ela se sentasse. Falou com calma. Disse que tinha ouvido o que aconteceu no dia anterior. Não mencionou a sala, nem o desabafo, mas deixou claro que estava ciente da injustiça. Disse que aquela situação não seria ignorada. Que atitudes assim não condiziam com a empresa. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Não esperava aquilo. Não esperava ser ouvida. Não daquela forma. Ele não a interrompeu. Deixou que ela falasse. Pela primeira vez desde que começou ali, sentiu que alguém realmente prestava atenção. A partir daquele dia, coisas começaram a mudar. Não de forma exagerada, nem teatral. Mas real. A colega que a havia exposto foi chamada para uma conversa séria. O ambiente ficou diferente. Mais respeitoso. E ele passou a observar mais. Percebeu detalhes que antes ignorava. A forma como ela tratava todos com educação, mesmo quem a tratava mal. A competência silenciosa. A força contida. As conversas entre eles começaram a acontecer aos poucos. Sempre profissionais, sempre respeitosas. Mas havia algo ali. Um cuidado. Um interesse que crescia em silêncio. Ela também sentia. Tentava negar, se convencer de que era apenas gratidão. Mas o jeito como ele a olhava, como perguntava se ela estava bem, como parecia se importar, aquilo a desarmava. O passado dela não era leve. Relações frustradas, promessas quebradas, a sensação constante de não ser suficiente. Ele carregava outro tipo de peso, poder demais, confiança de menos, relacionamentos vazios, pessoas interessadas no que ele tinha, não em quem ele era. Quando finalmente conversaram fora do ambiente de trabalho, tudo fez sentido. Não foi um encontro grandioso. Foi simples. Verdadeiro. Como se duas pessoas cansadas finalmente tivessem encontrado descanso uma na outra. O romance não foi imediato. Foi construído. Com cuidado. Com respeito. Com medo também. Mas, acima de tudo, com verdade. Ela deixou de se sentir invisível. Ele deixou de se sentir sozinho. E quando decidiram assumir, não houve escândalo. Houve maturidade. Ele foi claro. Profissional. Transparente. Protegeu a posição dela, respeitou limites, fez tudo da forma correta. No dia em que ela deixou a recepção para assumir uma nova função, mais alinhada com suas capacidades, não houve aplausos. Mas houve algo melhor, orgulho. Meses depois, ao caminhar ao lado dele, agora fora daquele prédio, ela entendeu que o amor não chegou para salvá-la, mas para caminhar junto. Ele não a resgatou. Ele a enxergou. E isso mudou tudo. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal Segredos que o Amor Conta. Se essa história tocou você, curta, comente e compartilhe com alguém especial. Aqui, cada história revela o que o amor tentou esconder.